Diferença entre can e could. Eu sou o Diogo e no vídeo de hoje você vai finalmente saber a diferença entre can e could. Então, se você sempre se confundiu com o uso dessas duas palavras, fica comigo porque no vídeo de hoje você vai ter uma explicação completa sobre essas duas palavras. De praxe, então, já deixa aquele like, se inscreva no canal e bora pro conteúdo. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que can e could se enquadram dentro de um grupo de verbos que se chama verbos modais. A função desses verbos modais é modificar o sentido dos verbos principais. E pode ficar tranquilo porque ao longo desse vídeo eu vou passar vários exemplos com can e could e eu vou falar para você, olha, esse aqui é o verbo principal, esse aqui é o verbo modal. Então se preocupa em entender qual que é a mensagem que cada um desses verbos vai transmitir dentro de uma frase. Entendido essa primeira parte, qual é a função de can e could dentro de uma frase? Já que eles modificam o sentido do verbo principal, eles modificam de que maneira? Bom, can e could vão passar a ideia de permissão, habilidade ou capacidade. Então, aqui é importante você entender e eu quero principalmente que você pare de ficar traduzindo tudo na sua cabeça, porque muitos alunos acabam associando can e could com simplesmente poder. Ah, eu posso, você pode, ele pode, ela pode, e aí fica tudo traduzido e você acaba se preocupando muito mais com uma frase, uma tradução, do que com o sentido daquela frase. Vamos começar então com o can. Eu vou colocar um exemplo aqui e a gente vai discutir um pouco ele. Então presta atenção nesse exemplo aqui. He can speak English. O que eu estou falando aqui? Se você traduzir ao pé da letra de uma maneira direta, você vai falar, bom, ele pode falar inglês. Mas presta atenção, ele pode falar inglês e em alguma situação você fala desse jeito? E se você fala desse jeito, em qual contexto que você fala? Perceba aqui que eu estou tentando te induzir a pensar, a raciocinar e não simplesmente traduzir porque você foi pegando cada palavra da frase e traduzindo para a respectiva palavra em português. Eu quero que você entenda o contexto. Então, vamos supor que eu estou querendo falar que uma pessoa tem a capacidade de falar inglês, ela sabe falar inglês. Dessa forma, em inglês, como que eu posso transmitir essa mensagem? Essa é uma delas. He can speak English. Ele consegue falar inglês. Ele sabe falar inglês. Então, aqui esse exemplo ilustra uma situação onde eu estou focando numa situação de habilidade ou capacidade e não necessariamente permissão. Também poderia ser permissão em uma situação que eu estou permitindo uma pessoa falar inglês. Então, contexto é importante e não simplesmente uma tradução. Entendido isso, vamos analisar a estrutura dessa frase. Bom, o verbo can, diferente do verbo principal, que no caso aqui é o speak, ele nunca vai ter to em seguida. Então, eu já vi muito aluno cometendo esse erro. He can to speak. Tá errado isso aí. É he can speak. Nunca vai ter to entre o can e o verbo principal. Por exemplo, I want to speak. Eu quero falar. I want to speak. Eu preciso colocar to entre os verbos, mas como no caso a gente está falando de um verbo modal, a gente nunca vai colocar o to depois do verbo, você vai colocar o verbo direto. Outro ponto importante, geralmente quando a gente tem terceira pessoa, ele, ela em inglês, he, she, it, a gente vai acrescentar no verbo principal es, s e es. É a única situação no inglês que um verbo vai ter alguma modificação. No caso do can e do could também, a gente nunca vai alterar esse verbo. Então não vai ficar he cans, vai ficar he can em todas as situações. Outro exemplo que você pode utilizar também, I can drive a truck. Então eu posso dirigir um caminhão, eu consigo dirigir um caminhão, eu tenho a capacidade de dirigir um caminhão, eu sei dirigir um caminhão. Enfim, eu estou tentando passar vários contextos para você, junto comigo, imaginar todos esses contextos. Então, nessa frase, você pode pensar em todos os contextos. Permissão, porque eu tenho a habilitação para dirigir um caminhão, mas eu posso falar que eu consigo dirigir um caminhão porque eu tenho a capacidade, habilidade, eu sei dirigir um caminhão. Então, essa frase se encaixa nos dois contextos. Aí você pode chegar para mim e falar, nossa, Diogo, mas como que eu vou saber se é um ou se é o outro? Bom, essa dúvida ela vai surgir se você estiver muito focado em tradução, porque você olha para a frase e você traduz, eu posso dirigir um caminhão. Bom, essa frase ela está querendo dizer o quê? Como que eu vou saber se é um ou se é o outro? E aí que eu falo para você, contexto. Você nunca vai ver uma frase solta, ela sempre vai estar contextualizada, seja porque você está contextualizando, seja porque uma pessoa que está falando está contextualizando. Agora presta atenção nesse próximo exemplo. Can you help me?
você pode me ajudar? Aqui eu estou fazendo uma pergunta e por ser uma pergunta, como que você vai estruturar essa frase? Você vai inverter o verbo modal, que no caso é o can, com o pronome, que no caso é o you. Então você inverte e essa frase fica estruturada numa pergunta. Segundo ponto aqui, eu estou pedindo uma permissão, eu estou pedindo alguma coisa. Nesse caso, é permissão, não tem nada a ver com habilidade, com capacidade. Essa é uma maneira de você perguntar alguma coisa pedindo, quando você está querendo pedir alguma coisa. Agora, você também pode negar. Para negar com o can, você vai colocar o not na frente. Então fica cannot, que quando você contrai fica can't. E aí numa frase, como que isso pode aparecer? I can't drive a truck. Eu não consigo dirigir um caminhão, eu não posso dirigir um caminhão, eu não sei dirigir um caminhão. E aí cai naquele mesmo ponto de contexto. Agora chegou a hora da gente falar do could. O que significa o could? Basicamente é a mesma coisa do can, só que no contexto de passado. Então vamos colocar alguns exemplos aqui para você entender bem legal como que funciona esse verbo. I could play soccer all day. Eu podia jogar futebol o dia todo. Quando eu falo dessa forma, eu estou focando na capacidade, na habilidade. Eu podia jogar futebol o dia todo porque antes eu aguentava jogar, hoje eu não aguento mais, então é a capacidade. Eu posso falar também, eu podia jogar futebol o dia todo porque eu tinha permissão de jogar, hoje eu já não tenho mais. Então, de novo, é muito de contexto, mas eu quero que você entenda que essa frase está contextualizada no passado e pode estar numa situação de permissão ou de habilidade barra capacidade. E aí você precisa entender o contexto para saber em qual dessas duas formas ele se enquadra. Da mesma maneira que o verbo can, com o could, você também pode perguntar. Então, como que ficaria uma pergunta? Could you help me? Você poderia me ajudar? Nesse caso, não tem uma situação de passado, e sim, essa é uma forma mais educada, mais formal de você pedir ajuda para uma pessoa. Então, quando você vai pedir alguma coisa para alguém, você pode usar o can ou você pode usar o could, mas eu quero que você entenda que o can ele é mais informal e o could ele é mais formal. Com o could, você também pode negar. Nesse caso, você vai colocar a palavra not em frente do could, fica could not, que contraído fica couldn't. Então, como que isso pode aparecer numa frase? I couldn't play soccer all day. Eu não podia jogar futebol o dia todo, eu não conseguia jogar futebol o dia todo, eu não tinha permissão para jogar futebol o dia todo, enfim. De novo aqui, ele está num contexto de passado e aí você pode pensar tanto em permissão quanto em capacidade. E aí o contexto que vai te dizer qual dos dois que está sendo utilizado. Além dessas formas que eu te falei, que basicamente são as mesmas formas do can, só que no passado ou de uma maneira mais formal, mais educada, existe uma outra situação que você também pode usar o could, que são as condicionais. Como assim condicionais? Preste atenção nesse exemplo que eu vou colocar aqui. She could go with us if she had time. Então ela poderia ir com a gente se ela tivesse tempo. Então, toda vez que a gente tem esse if numa frase, que é o se, a gente está colocando uma condicional. E geralmente, dependendo da condicional, você pode colocar um poderia. Então, todas as vezes que na língua portuguesa a gente tem ela poderia, ele poderia, nós poderíamos, essa situação em inglês você vai colocar com could para passar essa ideia de condicional. E como eu sempre falo, a melhor forma de você aprender um idioma e, consequentemente, entender não só o can e o could, mas qualquer regra, qualquer coisa no inglês, é consumindo conteúdo. E se você quer dar um passo adiante nos seus estudos, aprender inglês através do consumo de conteúdo, eu preparei um e-book que é totalmente gratuito, está no primeiro link da descrição do vídeo e é um livro onde eu te ensino a estudar inglês por conta e utilizando materiais e recursos que você já possui. Então clica lá porque ficou bem legal o material. E se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou nos seus estudos, não deixa de dar aquele like, se inscrever no canal, porque me ajuda muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para te ajudar cada vez mais nos seus estudos de inglês. Eu sou o Diogo e eu te vejo no próximo vídeo.